Não tem como separar carnaval, samba de candomblé, de religião de matriz africana. Porque se o Natal pertence aos cristãos, se a Páscoa pertence aos judeus, se o Ramadã pertence aos muçulmanos, o carnaval é sem dúvida a expressão máxima do povo de terreiro. Olá, bem-vindo ao meu canal. Você está no canal do pastor Joaquim de Andrade. Eu sou o diretor do CREA, Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Que bom que você está aqui. Se você ainda não está inscrito no meu canal, eu vou pedir para você se inscrever no canal, toca no sininho, porque assim que tiver um vídeo novo você vai ficar sabendo, e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Compartilha com os irmãos da sua igreja, compartilha com seus amigos, nas suas redes sociais, compartilha porque o tema que eu vou abordar hoje é um tema muito importante. É a questão do carnaval brasileiro, que é considerado o maior espetáculo da Terra. Muito bem, já começamos esse período, né? E é interessante porque no Brasil, o carnaval ele ganhou uma dimensão singular e ele se consolidou como a maior festa popular do país. Então o carnaval brasileiro, ele é marcado aí por desfiles de escolas de samba, né? Blocos de rua, fantasias criativas e também muita música. Essa manifestação, que eles chamam de manifestação cultural, é uma mistura de influências africanas, europeias, indígenas, que deram origem aí a ritmos como o samba, o frevo, o maracatu. Então, cada região tem a sua própria maneira de celebrar o carnaval. Por exemplo, aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro, a gente tem o famoso desfile das escolas de samba e temos também o carnaval de rua. Na Bahia, o que predomina ali são os chamados trios elétricos. Já em Recife, em Olinda, o que prevalece ali são os bonecos gigantes e o frevo. Esses são o destaque aí do carnaval, né, de Pernambuco. Então, só para vocês terem uma ideia, segundo dados do Ministério do Turismo, este carnaval vai movimentar 53 milhões de pessoas. Ou seja, 53 milhões de pessoas devem curtir o carnaval nas ruas em todo o país. O número de foliões este ano é 8% maior do que uma comparação com o carnaval do ano passado. Só para vocês terem uma ideia, o carnaval deste ano no Brasil, ele deve atrair nada mais, nada menos do que 286 mil turistas internacionais para o Brasil. Veja, quase 300 mil turistas vindo de várias partes do mundo estarão aqui neste período. Então, nós estamos aí nos dias de carnaval, os foliões já estão aí nas ruas. Para quê? Para a chamada grande festa relativa a este evento. Mas você que está me assistindo agora, você sabe qual é a origem do carnaval? Muito bem, fica aqui comigo, porque você vai saber um pouco sobre a origem do carnaval. É verdade que ninguém sabe ao certo a origem, mas as raízes do carnaval adentram a história, eu diria, de modo que há muitas especulações sobre essa origem. Mas, pesquisando, a Enciclopédia Britânica, por exemplo, informa o seguinte: as derivações da palavra incerta, embora possivelmente remonte aí ao latim medieval, que seria carne levarem ou carne levarium, que significa o quê? Retirar ou remover a carne. Então, isto coincide com o fato de que o carnaval é a última festa antes do início aí do austeros 40 dias da quaresma. É um período, né, durante o qual os católicos, em tempos anteriores, abstinham-se de comer carne. Então, um outro conceito é que a palavra carnaval ela se deriva do seguinte significado: prazer da carne, carnevale, ou seja, leva carne. A enciclopédia Larousse afirma que as origens do carnaval têm sido buscadas nas mais antigas celebrações orgíacas da humanidade. Entre elas aí eles destacam
as chamadas Saturnais Romanas, que era de caráter religioso, celebrando aí a volta da primavera, que simbolizava o renascer da natureza. Muito bem. Quando se comemora o Carnaval? O Carnaval, a época do Carnaval, a época da realização do Carnaval, ocorre sempre 7 semanas antes da Páscoa. E aí varia de ano a ano, de um ano para o outro, podendo ser, por exemplo, fevereiro, ou podendo ser também em março, como é agora que está acontecendo. Então, essa tradição, ela se firmou aí com a implantação do calendário gregoriano em 1852, por Gregório XIII, valendo aí para os povos latinos dos 2 hemisférios. Então, desde quando o Carnaval é comemorado aqui no Brasil? A princípio, o Carnaval no Brasil não tinha música, não tinha dança. É interessante porque o Carnaval era algo do povo mais pobre. Então, em geral, o povo mais pobre saía nas ruas aí, em loucas correrias, eles sujavam-se uns aos outros com farinha, água podre, água com limão ou qualquer outro detrito. Isso acontecia. As classes mais privilegiadas, os nobres, durante a colônia e o reinado, sabe o que eles faziam? Eles se fechavam em suas casas ou eles se refugiavam em suas moradias de campo. Então, essa brincadeira aí, inclusive, deu o nome de entrudo e foi trazida pelos portugueses, os ilhéus, aqueles que viviam nas ilhas seriam os ilhéus, que eram, no caso, Ilha da Madeira e também Ilha dos Açores, também nas ilhas de Cabo Verde, em meados aí, cerca de 1723. Então, esses festejos, eles incluíam grandes orgias, onde comer, beber, fazer sexo, eram os principais divertimentos aí deste período. No Brasil, as autoridades tentaram proibir a brincadeira diversas vezes. E em 1604 até 1783 eles tentaram impedir. Mas jovem já viu, Jovem é outro papo. Então os jovens sempre tratavam de desrespeitar essas proibições. Sabe o que eles faziam? Os garotos se instalavam nas portas das vendas aí, nos armarinhos, E eles pegavam lá seringas com água, com cal, com corante, com goma, com farinha e jogavam nas pessoas e cobriam os passantes de água e de pó. A criatividade popular não para e essas pessoas começaram então a confeccionar máscaras. Você sabia que o Carnaval começou no dia 22 de janeiro de 1840? Aí aconteceu o primeiro baile de Carnaval. Que cidade você imagina? Rio de Janeiro. Então, foi no Rio de Janeiro. Então, o primeiro Carnaval, o primeiro baile de Carnaval, aconteceu no Hotel Itália, onde hoje está lá a Praça Tiradentes, nos moldes que era realizado o Carnaval na Europa. E aí o baile se repetiu, então, em 20 de fevereiro. A primeira escola de samba surgiu numa favela em 1928. A partir de 1930, o Carnaval começou a adquirir, então, uma forma atual e se espalhou por todo o Brasil, sendo comemorado principalmente em cidades como Salvador, Recife, Fortaleza e São Paulo. Então podemos afirmar que o Rio de Janeiro é a cidade onde o Carnaval é mais empolgante, mais animado, porque o Carnaval carioca, ele vende o Brasil mundialmente, fazendo dele tema de documentários internacionais, ponto de atração de jornalistas do mundo inteiro e centro das atenções nesta época do ano. Então, o Carnaval, eu diria a festa de Carnaval, criou uma indústria. Isso é uma verdade, que funciona o ano inteiro, não pensa que é só em fevereiro, não. Então, tem escolas, blocos, que contam aí com profissionais de tempo integral, contadores, desenhistas, assessores de imprensa, diretores artísticos, auxiliares, Enfim, o Carnaval movimenta milhões de dólares. E nós sabemos que também o narcotráfico está por trás,
Nós sabemos que o jogo do bicho está por trás. Enfim, eu diria que para muitos o carnaval representa uma espécie de fuga para os seus problemas, para os problemas da vida. Então o carnaval permite que as pessoas esqueçam por alguns dias seus problemas costumeiros. E é interessante, né? Porque é um dia para esquecer as preocupações, é um dia para fugir dos problemas, e aí, como diz o jargão popular, tudo vira carnaval. Então, encontra-se nesses dias de carnaval, da sexta-feira até amanhã de quarta-feira de cinzas, muita música, máscaras, deslumbrantes fantasias, desfiles com extravagantes carros alegóricos e, principalmente, muita liberdade. Eu diria que essa liberdade que eles julgam ter não passa de libertinagem. É diferente liberdade para libertinagem. Então, é uma ocasião em que tudo é permitido. A única exceção é matar ou dirigir bêbado. Então, esse é um período que ninguém pensa no castigo de Deus. Ninguém está pensando em Deus nesse momento. Não. Até eles gostam de pensar que Deus não castiga ninguém, que ele tem mais é que curtir, que ele tem mais é que ser feliz. Olha, não. A Bíblia, em Gálatas, capítulo de número 6, versos 7 a 8, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Em Romanos 6, 23, a gente conhece esse texto. O salário do pecado é a morte. Ora, alguém pode dizer, mas a morte não é o caminho de todos nós? Quem escapa da morte? O que significa a palavra morte? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Morte, todo mundo vai morrer. Mas saiba de uma coisa, você tem uma alma, esta alma vai prestar conta a Deus. E todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. É por isso que as pessoas, elas escolhem o carnaval como sendo algo bom para si. Mas veja que Deus, na sua palavra, ele diz que são más práticas que as pessoas fazem no carnaval. Isaías, por exemplo, capítulo 5, verso 20, vai dizer: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Então eu diria que essas pessoas que estão agora aí se divertindo, entre aspas, elas estão fazendo do amargo doce, estão fazendo do doce amargo. Mas muito bem, aqui vem uma questão muito importante. Quem é que está por trás do carnaval? Quem é que está por trás? Então a gente tem uma forte influência de religiões de matriz africana. Está presente em todos os aspectos do carnaval. Então, antes mesmo de ser incorporada a chamada ala das baianas, porque esta ala remete a quem? Remete às mães de santo do candomblé. E aí a gente tem o som de bateria, com ritmos de ancestrais, de tambores africanos, nas homenagens sempre presentes aí às mitologias das divindades de matriz afro em seus enredos. Então o ritmo das baterias aí das escolas de samba são oriundos do quê? Dos atabaques, dos ogãs do terreiro e das músicas improvisadas das senzalas. Está circulando aí na internet, eu creio que você já deve ter visto, né? Um vídeo divulgado aí nas redes sociais, foi no dia 24 de fevereiro que começou a circular esse vídeo. Uma mãe de santo conhecida como Mama Senzeluange. Sabe o que ela revelou? Ela revelou que não tem como separar o carnaval e o samba do candomblé.
Não é o pastor que está dizendo isso. É a mãe de santo. Ela está dizendo aí que o carnaval está ligado com o candomblé. E a fala dela causou um choque nas redes sociais, dividindo aí muitas opiniões. Então, veja, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa profunda e você não sabe, mas olha, basicamente todas as escolas de São Paulo e muitas do Rio de Janeiro, elas estão homenageando quem? Os orixás, os exus. A Colorado do Brás, por exemplo, que foi uma agremiação fundada em 1975, ela vai apresentar um enredo que é o afoxé Filhos de Gandhi no ritmo da fé. E o destaque dessa escola de samba Colorado do Brás fica aí por conta da citação dos orixás, Oxalá, Iemanjá, Ogum, Oxumaré, que está na melodia. O trecho do samba enredo da Colorado do Brás é o seguinte: nasce um batuque na proteção dos meus guias, mensagem de amor e paz, estivador alinhado nas ondas do mar, balanço nos cais, balanço no cais de Iemanjá, sou colorado e filho de Gandhi, tambor de axé e de Oxalá. Essa música vai ser cantada na avenida. Só para você ter uma outra ideia, a Barroca da Zona Sul, o samba enredo da escola, que está aí localizada na Zona Sul de São Paulo, foi fundada em 1974, é os 9 Oruns de Inhaçã. Então, apesar de Inhaçã ser a principal orixá citada pela escola, tem Xangô, tem Obaluaê, tem Oxalá, que também são mencionados. Olha aqui um trecho do enredo dessa escola de samba, da Barroca da Zona Sul. Oiá é guardião dos 9 Oruns, a mãe do julgamento e dos trovões, que a verdade possa iluminar a fé em cada coração. Vou preparar o seu AG1, devoto eu sou mais um de santa sincretizada. Os efós dão axé e poder, brilha a luz de Iê, é tempestade e trovoada. Até a Mancha Verde. Na edição agora de 2025 do Carnaval aqui de São Paulo, a escola vai desfilar na avenida ao som de Bahia da Fé ao Profano. Esse é o tema. Essa escola foi fundada em 1995, então vai inspirar o povo do axé com citações de diversos orixás. Oxalá, Inhaçã, Iemanjá, Oxum, Exu. Olha o trecho do samba de enredo da escola Mancha Verde. Olha só, na paz de Oxalá, sagrada Bahia rezei pro santo, pedi no gungá, deixei as velas pro meu orixá. Eu tô com a guia no pescoço e o patuá no bolso, minha fé vai me guiar. Eparrei oiá, odoiá, eparrei oiá, odoiá, oraiê. O mamãe Oxum tem baiana enfeitada, perfumada pra sambar. Laroiê, Exu, Emojubá, Laroiê, Exu, Emojubá. Esse é o enredo da escola de samba Mancha Verde. A Escola Acadêmicos do Tatuapé foi criada em 1952. A escola vai agitar lá a passarela do Anhembi com o tema Justiça. A injustiça no lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. E para ilustrar os versos da melodia aí, então Xangô, o orixá da justiça, foi o encarregado. Olha o trecho de samba aí da enredo da Acadêmicos do Tatuapé. O Banixé Caô Xangô, clamei o rei de Oiá, justiça. A intolerância que assombra a nossa luz, chorou Maria aos pés da Santa Cruz. A liberdade é nossa voz, é resistência. Chega de ódio, de tanta violência. Bata seu tambor, respeite a minha fé. Reza para quem é de aleluia ou para quem é do axé. E a escola famosa, né? Gaviões da Fiel, não vai ficar para trás. Então o tema da Gaviões da Fiel é Irim, Ajó, Eni, Ogissé. Ou seja, a jornada da vida ou o caminho da existência. Isso aí é uma tradução
do Yorubá para o português. Então esse é o samba de enredo da Escola de Samba Gaviões da Fiel. Foi fundada em 1969 e ela quer levantar lá o público no AMB e colocar as arquibancadas aí para sambar. Então, a Escola de Samba Gaviões da Fiel diz que para desbravar a missão e tentar levantar novamente a taça de campeã, a escola vai citar diversos orixás. Por exemplo, Orunmilá, Nanã, Xangô, Ogum. Olha o trecho do samba de enredo da Escola Gaviões da Fiel. Logo eu que forjei o amanhã na floresta de Nanã, mascarados a dançar, assentei meu saber na sua fé, no aiê de Geledé, no feitiço de Iá, no palácio de Xangô, Egungun rodopiou, Ebomim girou a sala, aiê de Iaô. Outra escola muito famosa é a Vai-Vai, que é uma das mais tradicionais escolas de samba de São Paulo. Ela é quase centenária. Ela foi fundada em 1930 e ela vai levar um enredo Xamã Devorado e a deglutição bacantes de quem ousou sonhar desordem. Então, e inclusive essa escola de samba, para abrir, segundo eles, né, para abrir os caminhos aí nas pistas físicas e espirituais, Exu é o escalado para guiar a agremiação, segundo eles, rumo ao título do Carnaval de 2025. Olha o trecho do samba de enredo dessa escola de samba. Na ousadia da liberdade, tropicalista na vadiagem, no caos, repressão, entra em cena a coragem. A lua nua e crua da sua verdade tem fogo ardente que é de virada no Exu. Volta, Zé, ao sol da minha batucada, assim na direção dessa folia popular, quilombo, saracura, evoé, saravá. Tá aí, meus irmãos, tá aí, você que é católico, que gosta do carnaval, que tá aí, empolgado com o carnaval, você tá vendo o fundo? Você tá enxergando a maldade por trás dessa festa popular? Tá vendo quem tá por trás disso? Então, qual é a atitude correta que deve ter um cristão nesses dias carnavalescos? Eu diria que existem duas atitudes aí para esses dias. A primeira é o que fazem muitas igrejas. O que eles fazem? Então, pegam os jovens e promovem aí retiros espirituais. Quando não, acampa dentro, e aí vai. Então, nessa oportunidade, as igrejas evangélicas, elas muitas vezes saem para cidades distantes, onde o carnaval é menos animado, onde as pessoas se mostram mais acomedidas e se alojam aí numa fazenda, numa praia e etc. E passam dias ali envolvidos com as coisas de Deus. O estudo da Bíblia, oração, louvores, encontros com Deus. Então, a segunda outra medida, eu diria também que é muito importante. Então, se você não vai fazer um retiro espiritual, se a sua igreja não vai fazer um retiro espiritual, porque mesmo o retiro espiritual tem que ter um caráter evangelístico. Então, você tem que evangelizar no carnaval. Eu diria que essa evangelização tem que ser um trabalho de equipe, tem que ter uma consciência do grande número de problemas sociais que o carnaval traz consigo. Então, por trás de uma máscara coletiva de alegria, sabe o que acontece? A gente vai ver isso. É nesse período que cresce o consumo de bebidas, que se alastra o uso de drogas. Agora mesmo nós vimos aí, né, uma casa lotada de drogas que ia ser distribuída, vendida, né, nesse período de carnaval. Então cresce assustadoramente o número de pessoas embriagadas, pessoas drogadas, cresce a promiscuidade sexual. Então eu diria que é um período para nós sairmos aí na rua, não lá na avenida, aonde está acontecendo o desfile dos blocos carnavalescos. Mas na rua onde a sua igreja está,
Falar de Jesus, anunciar a mensagem do Evangelho de Jesus. Não com blocos carnavalescos. Eu não acho acertada essa posição que algumas igrejas estão tomando. Está se misturando com o mundo carnavalesco. João fala na sua primeira carta, no capítulo 2, versos de número 15 a 17, para a gente não amar o mundo. Também o apóstolo Paulo recomenda isso em Romanos, capítulo 12, verso 1. E aí, evangelizar nesse período de carnaval, eu acho correto. Agora, o camarada se fantasiar, formar um bloco carnavalesco com o intuito de evangelizar, na minha visão, é impróprio. É só a gente ler lá 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso 14 a 17. Então, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E se nós compactuamos com as obras das trevas, como é que a nossa luz vai brilhar? Como é que nós vamos fazer brilhar a nossa luz recebida de Cristo? Então, isso é paganismo. A gente está misturando o cristianismo com o paganismo. E a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que eu estou vendo acontecer. Então a gente nunca pode se esquecer das palavras do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo de número 1, verso 16. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crer. Então a gente tem que pregar o evangelho que continua inalterado, sem mistura com o mundo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, 22, 23, 24, 25... 1 Coríntios capítulo 2, verso 2 e 4. Então, meus irmãos, o carnaval é uma festa dedicada à carne, o que vai contra o Evangelho de Jesus Cristo. Então, esses crentes aí que formam esses blocos de carnaval pensam que vão ganhar almas, mas estão investindo alto dinheiro da igreja, estão perdendo seu tempo. Eu gostaria muito de ver as estatísticas de quantas pessoas se converteram com esses carros alegóricos aí, gospel, nas avenidas. Eu gostaria de ver. Esses crentes que vão brincar o carnaval no bloco aí, por exemplo, a gente vai sair com o bloco Eu Sou de Jesus, ou Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sei lá qual é o nome do teu bloco. Você acha que vai fazer diferença? Você acha que as pessoas vão ficar impactadas com isso ou elas vão ridicularizar a igreja evangélica e o evangelho? Isso não é cristianismo. Então, o carnaval é uma tentativa de busca da felicidade. É um momento de euforia coletiva. Então, a alegria dessas pessoas é como a alegria das drogas. Dura enquanto permanece o efeito aí da sua alquimia. Tão logo passa o efeito do carnaval, o efeito das drogas, do álcool, o que resta? Resta um sabor amargo de frustração, de ansiedade, de depressão, de problemas familiares. E aí o cara quer uma dose mais forte, infelizmente. Interessante, né? Porque Zofar, o amigo de Jó, querendo acusá-lo, fez uma pergunta que é uma grande pergunta, que é uma grande verdade também. Diz assim: porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas momentânea? Está lá no livro de Jó, capítulo de número 20, verso 4 a 5. Então Salomão, ainda em Provérbios, capítulo 14, verso 12 e 13, diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. E ainda Salomão vai dizer: até no riso terá dor no coração. Olha o que ele diz mais: e o fim da alegria é a tristeza. Então o cristão, na verdade, ele não tem o carnaval como uma festa para ele, como uma oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Não é nada disso. A gente tem que entender o seguinte: as pessoas brincam o carnaval e aí depois vem a quarta-feira de cinza, onde ele vai pedir perdão por todos os pecados que ele cometeu. Ora, a alegria do cristão é muito mais profunda,
como está lá em Neemias 8:10, Salmos 100, verso 2, Jeremias 15:16. Então, o coração do homem, teu coração que quer se divertir no carnaval, tem necessidade de alegria, tem necessidade de felicidade. Você não vai alcançar aí no Sambódromo, aí na Marquês de Sapucaí. Não, você não vai alcançar isso buscando fora da vontade de Deus. Então eu diria que as igrejas que promovem aí esses retiros, parabéns, muito bom mesmo. Isso, de certa forma, vai oferecer uma oportunidade, um ambiente para as pessoas se alegrarem de verdade. E, ao mesmo tempo, essas pessoas estão sendo instruídas pela palavra de Deus. Mas, pastor Joaquim, o senhor se esqueceu do que o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos lá na cidade de Corinto, na primeira carta, no capítulo 9, verso 22? Fiz-me de fraco. Então, 1 Coríntios 9, 22, é certo isso? Claro que não. Paulo não queria ganhar as pessoas para Jesus misturando com paganismo, com costumes pagãos. Então, Paulo queria ganhar as pessoas para Jesus, mas sem misturar o cristianismo com o paganismo. Muito bem. Você pode dizer, mas eu acredito que o carnaval me faz bem. Cuidado, muito cuidado com essa frase. Eu quero é mais ser feliz. Muito cuidado. Eu acredito que o carnaval traz para nós, como cristãos, algumas lições importantíssimas. É só a gente ver as pessoas correndo de um lado para outro, fazendo suas fantasias, comprando seus adornos para desfile, né? As pessoas, por exemplo, para comprar um ingresso para Marquês de Sapucaí ou para o Sambódromo, ficando numa fila, gastando o que não tem. Imaginem o que as pessoas fazem. Elas fazem de tudo para comprar entradas. E elas querem ficar em qualquer lugar? Não. Querem pegar bons lugares. Aí eu te pergunto, e os crentes? E você, meu irmão? Porque muitos, infelizmente, sentem um peso enorme em estar na casa de Deus. E muitos, quando sentam nos últimos bancos, nos últimos lugares. Muito bem. Outros, por sua vez, aparentam não ter qualquer interesse naquele culto que está sendo prestado a Deus. Então, muitos, antes mesmo de ir para a igreja, se ameaçou de chover. Isso é o suficiente para afastar esse crente da igreja. Eu diria que esse crente sofre de anorexia espiritual. Agora eu te pergunto, quantos dias as pessoas passam lá na avenida? Quantos dias? Dependendo se for em Salvador, é um tempo, no Rio é outro, São Paulo outro. Mas as pessoas estão lá investindo o que não tem. E na igreja as pessoas não querem investir nem o que tem. As pessoas estão dando o seu tempo. Passam lá, chegam lá, por exemplo, 8 horas da noite e vão sair no outro dia. 7, 8 horas da manhã. Gritando, pulando. E na igreja? E na igreja, meu irmão? Muitas pessoas dizem que o crente não tem alegria porque não brinca o carnaval. Carnaval é uma tentativa de busca de felicidade. É um momento em que as pessoas estão buscando alegria. Agora, é interessante, né? Porque ele vai lá para a avenida, vai para um lugar qualquer, pular o carnaval, logo passa o carnaval, o que acontece? Ele não tem mais alegria, e aí ele precisa muito mais do que o carnaval. Quero te dizer que o que você precisa é de Jesus. Você precisa de Jesus na tua vida. Jesus disse, deixo-vos a minha paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. E ele disse, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, crede em Deus, crede também em mim. Então,
Eu acho que isso é o suficiente para você entender um pouco mais sobre essa festa, que é a maior festa popular brasileira. Quem está por trás? Candomblé, umbanda, misticismo, paganismo. Quem está por trás? O diabo. Eu não tenho dúvidas. Não é apenas uma festa popular. Eu não tenho dúvidas que para um cristão, o carnaval é extremamente prejudicial. Para todos são, é claro. Por quê? Porque tem a ver com a vida eterna. Que proveito há em você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, um cristão jamais deve participar dessa festa. Ah, eu fui lá só ver. Ver o quê? Imoralidade, sensualidade, ver essas coisas? Cuidado. Mesmo que você fique em casa, meu irmão. Cuidado com o que você está vendo. Muito cuidado. Ah, eu vou ver o desfile das escolas de samba na minha casa com a minha família. Isso não vai te ajudar em nada, muito pelo contrário. Então, em nome de Jesus, se volte para Deus. Vá, em vez de ir para a avenida, vá para uma igreja evangélica, uma igreja que pregue a palavra de Deus, uma igreja que a sua família vai ser edificada. Eu espero que você tenha entendido um pouco daquilo que eu quis transmitir para você por intermédio deste vídeo. Eu espero que você seja fortemente edificado. Muito bem, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Toca no sininho aí. Compartilhe esse vídeo com seus familiares que não são cristãos e até mesmo aqueles que são cristãos. Compartilhe com eles. Mostra um pouco do que é o carnaval, tá bom? Eu espero ter ajudado você. E se eu ajudei você, por favor, deixe o seu recado aí. Quer saber mais? Deixe o seu recado. Comente. Compartilhe. Deixe o seu like, tá bom? Isso é muito importante. Não é para minha promoção, é para a edificação do povo de Deus. Fica na paz, um forte abraço, até o próximo vídeo. Deus te abençoe.